Então, eu tô começando a fazer esse videozinho bem rápido, só para explicar um pouco a situação que tá rolando com o Spotify e por que que eu acredito que ele é uma excelente plataforma para quem produz podcast, mas ele não é assim tão bom para quem consome. Bem, como muitos de vocês sabem, eu tenho um podcast. Ele atualmente está no momento de pausa, porém a gente vai voltar em breve, a gente pretende voltar em breve. Se chama Musubi. E dentro desse podcast, a gente, né, como todas as plataformas de podcast, a gente também está no Spotify. E a gente tem uma larga audiência lá, comparado com as audiências em geral em todos os agregadores. O Spotify, ele gira em torno de 20 a 30% da nossa audiência total. Então é bastante gente que acompanha a gente pelo Spotify. Bem, o Spotify, ele possui uma plataforma muito bem integrada para podcasters. Quem produz podcast pode entrar numa plataforma chamada podcasters.spotify.com e lá dentro você tem várias opções de métrica, você consegue saber exatamente quão bem seu podcast está indo, aonde as pessoas pararam de te ouvir, onde te ouviram mais, menos. E eles têm uma parte muito forte de integração. E, para quem sabe muito bem, existe uma plataforma gratuita de publicação de podcast, o nome dela é Anchor. Essa plataforma, ela é totalmente gratuita, ela é totalmente aberta. Você consegue publicar seu podcast ali, você consegue fazer seu artwork, você consegue até mesmo editar por ela. Não tem limite de upload de arquivo, não tem limite de... Acho que tem um limite enorme lá de gravação, mas o tempo de gravação é enorme, você consegue gravar com amigos diretamente do Anchor. É muito completa a plataforma. Porém, essa plataforma foi comprada pelo Spotify. Não deixa de ser boa, continua sendo uma excelente plataforma, mas agora ela mudou bastante, né? A métrica como ela faz as coisas, ela dá bem mais prioridade pro Spotify. E tudo mais facilita a vida, porque agora você não tem que mais ficar vinculando o seu feed RSS a todas as plataformas, mas eu não vou entrar nessa parte técnica. Bem, quando... Então, né, o Spotify ele tem feito investimentos extremamente grandes para realmente assim cativar, né, a galera que produz podcast. Ele vem com promessas incríveis e realmente assim investindo pesado na mídia podcaster como um todo no mundo inteiro. E o Brasil é um país muito importante para eles, porque a gente tem alguns dos maiores podcasts do mundo, né? A gente tem algumas das maiores audiências do mundo do podcast. Então, é, começou esse movimento do Spotify em investir pesado em podcast quando ele comprou a exclusividade do podcast do Joey Rogan. Quem não conhece o Joey Rogan, tem um podcast chamado Joey Rogan Experience. Literalmente seria o PewDiePie dos podcasts, né? Pra quem tá acostumado com o YouTube, ele é literalmente o maior podcaster do mundo. O cara já entrevistou pessoas absurdas, é um cara muito grande. E o Spotify fez, né, um contrato milionário com ele para que ele tivesse exclusividade, né, na plataforma. Bem, beleza. Além disso, nós temos, além do Joey Rogan Experience, a gente tem, né, no Brasil, por exemplo, um dos primeiros grandes parceiros que o Spotify firmou foi com o Thiago Nigro, né? O famoso Primo Rico. Ele tinha ele tem um podcast muito grande, que ele entrevista gente grande pra caramba. Ainda tem trechos e outras partes do podcast dele no YouTube. Porém, se você quer ouvir o podcast na íntegra, você precisa estar no Spotify. E por que eu acho que isso não é tão legal para quem consome? Bem, primeiramente que a grande maioria de vocês sabem que o podcast ele não começou numa plataforma de música. Hoje, os players de música, eles possuem, né, podcast integrado. Então, o Deezer possui um player de podcast, o Spotify, né, como eu tô comentando. Mas eles são players de música que também tocam podcast. Eles não são focados em podcast. Então, eles não possuem funções para quem gosta de consumir podcast mais hardcore, mais a fundo. São funções básicas, mas que falta. Por exemplo, uma notificação legal no seu celular, ele te notificar direitinho mesmo. Olha, saiu um episódio novo. Ou você criar rotinas, tipo, ó, quando esse podcast desse agregador aqui, desse canal específico que eu gosto, no meu agregador, quando ele pipocar na mídia, eu quero que você já baixe automaticamente pra mim, porque aí quando eu estiver na rua eu não preciso gastar dados para ouvir o meu podcast favorito.
E isso é uma coisa que não existe em um Spotify ou um Deezer da vida. Agora começaram a colocar esse tipo de função. Você poder ouvir em 1.5x, poder limpar o silêncio, os trechos de silêncio. Você tem as inteligências artificiais, os agregadores principais que já fazem isso há muito tempo. Então você tem muito recurso legal que simplesmente não existe quando você está falando de ouvir um podcast num player de música, né? Beleza. Então, assim, você tem hoje em dia uma plataforma muito grande de música querendo ser o YouTube dos podcasts, adicionando vários recursos que realmente não fazem tanto sentido na prática. Seriam como o caso de você ter vários. Ter podcast em vídeo. Conhecido também como vlog, né? Um podcast em vídeo nada mais é do que um vlog. Mas pro Spotify ele tá criando uma plataforma própria com relação a isso. Então, assim, o Spotify ele falha no sentido de ser uma boa plataforma para consumo. Ele falha em recursos básicos que você tem no YouTube, que você tem no agregador de podcast. Ele falha em te entregar funções que você realmente precisa. Ele falha em possuir uma interface limpa e fácil para você visualizar os lançamentos dos últimos podcasts e poder separar em categorias, que é uma coisa que praticamente qualquer agregador tem, que você consegue falar assim, não, esses podcasts aqui são mais importantes para eu ouvir, esses daqui eu escuto esporadicamente, então não ligo tanto de ver na minha timeline, mas esses daqui, que seria como se você assinar com um sininho no YouTube. Então você tem a sua linha do tempo, mas você tem aqueles que você colocou um sininho que você quer saber um pouco mais sobre eles, você lançou, você quer ouvir. E esses recursos no Spotify, eles são falhos. Então o Spotify ele acaba sendo muito legal, ele acaba sendo muito tentador para quem possui um podcast. Por exemplo, eu que estou do outro lado, uma parceria com o Spotify é extremamente tentadora. Porém, para quem consome, você acaba preso a uma plataforma. Então você. Antigamente o podcast é uma coisa muito mais aberta, ele era muito mais ligado ao open source, ele era uma coisa muito mais nerd, né? Ele era mais difícil de você ter bons agregadores, você conhecer como que começa a ouvir podcast, ninguém sabia. Então o Spotify, ele meio que, por um lado, ele facilitou a entrada, porque você já tem o seu player de música ali, você pode simplesmente escolher podcast da Play. Mas por outro lado, com o sentido de você ter realmente uma plataforma para você consumir de forma fácil e mais cheia de recursos, ele te falha completamente. Então eu já tive casos de momentos de eu clicar em download num podcast no Spotify, ele disse que baixou, eu tá indo para São Paulo visitar algum amigo meu no meio do metrô, obviamente sem sinal, e o podcast simplesmente parar de reproduzir. Por quê? Porque ele não baixou de verdade, ele falou que tinha baixado, mas ele estava usando meus dados móveis. Então, esse tipo de coisa, num agregador, é muito difícil acontecer. Então, o Spotify ele é extremamente tentador para quem produz, mas ele é extremamente falho para quem consome. E eu reiterei, né, esse assunto dessa discussão, porque um dos meus podcasts favoritos, que seria um dos maiores podcasts do Brasil, fechou também uma parceria com o Spotify, assim como, né, o Thiago Nigro Primo Rico, que é o Matando Robôs Gigantes. Recentemente, o Matando Robôs Gigantes anunciou que a partir de novembro, todos os episódios novos só vão sair no Spotify. Assim também como foi com Não Ovo, o podcast do Não Salvo. Eu acredito para que esses podcasts mais mainstream, que geralmente são ouvidos por mais pessoas que estão acostumadas a ouvir um player de música mesmo, não vai fazer tanta diferença com relação à audiência deles. Mas mesmo assim, é uma coisa que acaba fazendo uma falta muito grande. Porque eu comprei um agregador de podcasts. Hoje ele é um agregador gratuito, mas é o Pocket Casts. É um agregador que praticamente todo mundo grande usa. Se você vê o Marquez Browning, que é um dos maiores youtubers de vídeos de tecnologia, ele usa o Pocket Cast. Qualquer canal de tecnologia que você vê lá, que ele vai fazer review de algum celular, vai estar lá o iconezinho do Pocket Casts. A galera aí do Escolha Segura, né, que a gente entrevistou o Bruno Lagoela lá no Mussub, também usa o Pocket Casts. E é uma plataforma muito completa, cheia de recursos, com tudo que eu preciso. E eu não vou conseguir mais ouvir por ali. Eu vou ter que instalar de novo o aplicativo do Spotify, mesmo eu sendo assinante do Deezer, porque eu tenho aquelas parcerias com operadoras, eu tenho operadora da TIM e tudo mais. Assim como tem gente que tem parceria e ganha o Tidal, tem gente que tem parceria e ganha o Claro Music, tem gente que ganha parceria e ganha outros agregadores de música. Aí você é obrigado a ter 2 agregadores de música, sendo que você não vai assinar o serviço do Spotify.
Ah, mas isso daí é um chamariz para que o Spotify tenha novos assinantes. Eu não vou assinar. Não tem por que eu assinar. Né? Então, tem uma boa parcela do mercado que são as pessoas que realmente gostam mais a fundo de podcasts, que pesquisam um pouco mais sobre podcasts. A galera não vai assinar o Spotify só para ouvir um podcast. E você pode até vir com aquela coisa, ah, mas você não precisa ter o Spotify Premium para ouvir podcasts. Sim, você não precisa, mas você não precisa também ter uma redundância de aplicativos no seu dispositivo, só porque tais podcasts só ficam disponíveis naquela plataforma específica. E uma coisa que tem acontecido bastante agora é as empresas buscarem exclusividade. Então a gente pode acabar vendo no podcast uma coisa que apareceu, por exemplo, no streaming. Por que quando a Netflix começou a bombar no Brasil, a pirataria baixou muito forte? Porque quando a Netflix ela bombou no Brasil, todos os serviços grandes, o Warner, Disney, tudo colocava na Netflix. Todo mundo queria estar na Netflix. Até a Record tinha as novelas dela na Netflix. Então você tinha tudo ali. E aí, com o tempo, a Netflix ela acabou perdendo isso. Por quê? Porque a galera falou, não, eu posso ter meu próprio serviço de streaming, eu posso ter minha própria Netflix e cobrar por isso pra pessoa ter acesso apenas ao meu conteúdo. Aí a Fox fez o Fox Play, agora com a Disney, com o Disney Plus, e whatever. Todo mundo fez aí o seu próprio serviço de streaming. O que aconteceu? A galera voltou a piratear. Porque esse negócio de exclusividade, acaba com a praticidade. Então você acaba tendo uma dificuldade, você cria uma barreira a mais para as pessoas acessarem o seu conteúdo. Quando o seu conteúdo está disponível em todos os lugares, é muito mais fácil que as pessoas consumam o seu conteúdo e vão consumir do jeito que elas gostariam de consumir e não do jeito que você impôs a elas que elas consumam. Então, assim, eu acredito que essa mudança de paradigma com o Spotify é só o começo, assim como o Deezer já está falando que tem podcasts exclusivos e tudo mais. Outras empresas estão indo atrás também de ter seus podcasts exclusivos, a YouBook, aí tem agora uma outra plataforma aí de podcast que eu não conheço, mas também já está fechando parcerias com podcasts exclusivos e tudo mais. Então eu vou ter que ter 5, 6, 7, 8, 10 aplicativos diferentes, mesmo que seja gratuito eu vou ter que ficar, tá, eu quero ouvir hoje o Matando Robôs Gigantes, tá, o Matando Robôs Gigantes tá no Spotify. Poxa, e o Jovem Nerd? Não, o Jovem Nerd agora só tá no aplicativo deles. Então, peraí, deixa eu procurar aqui o aplicativo do Jovem Nerd. Poxa, e o... E o podcast X? Não, esse só tá no Deezer, então tem que vir aqui no Deezer. Esse aqui só tá numa outra plataforma muito obscura, que nem aplicativo tem que vir pelo navegador. E aí você fica nessa, quando você vai ver, você acaba não consumindo mais aquele conteúdo, porque ele tá menos acessível, ele já não é mais tão fácil de se consumir como era antes. Então você acaba criando uma barreira a mais. Quando o podcast está simplesmente disponível em todas as plataformas e você consome do jeito que você quiser, você deixa acessível a todo mundo. A pessoa que tem um celular basicão, que não tem acesso a um Spotify, nem Spotify Lite roda direito, mas o cara tem o Google, e o Google já tem o Google Podcast, já tá ali. O cara tem um iPhone e o cara não quer ficar instalando 10, 20, 30 aplicativos diferentes, o cara tem lá, já tem o aplicativo de podcasts do próprio iPhone, o cara clica e escuta. Então, assim, você tem uma facilidade muito grande. Quando você começa a delimitar como que o seu cliente, como que o seu consumidor vai consumir a sua plataforma de conteúdo, por mais simples que seja, toda limitação vai ter algum tipo de problema. Então, o que eu comento aqui é, realmente o Spotify ele é incrível para quem produz conteúdo, mas por ele faltar com funções básicas e por ele ficar fechando muitas parcerias e querendo obrigar todo mundo a ter o aplicativo e consumir o aplicativo para poder bombar as métricas dele, ele mostrar para os investidores dele, falar, olha só, tem 1 milhão de pessoas aqui com o Spotify aberto, ouvindo. Muitas vezes o cara não tá nem assinando, não quer nem assinar, nunca vai assinar. Mas eu vou ter que ter mais um aplicativo e cada vez mais um e mais um e mais um, até que vai chegar um momento que eu simplesmente vou parar de consumir esses conteúdos, porque é muita coisa para eu ter que me lembrar, é muita dor de cabeça. Às vezes seria mais fácil eu simplesmente ter mesmo tudo do meu agregador, ou tudo no Deezer, ou tudo na plataforma que eu consumo, até mesmo no Spotify. Só que esses contratos de exclusividade, eles sempre possuem um problema vinculado. Então, era só isso mesmo que eu queria comentar com vocês. Esse, assim, são meus 50 centavos com relação a esse novo movimento, né, de exclusividade do Spotify. Pode ter certeza que não vai ser só com o Spotify que isso vai acontecer.
A gente vai ter cada vez mais plataformas de agregador de podcast fechando parcerias com podcasts exclusivos. Até aí, tudo bem, exclusividade realmente move o mercado. Porém, quando você tem uma grande fragmentação de exclusividade, então esse é exclusivo disso, esse é exclusivo disso, esse é exclusivo daquilo, as pessoas se cansam. E isso daí é uma coisa que a gente vê em todos os lugares. Por que, que o Deezer, o Spotify e outros players de música, na parte de música, eles brigam tão bem? Porque, num geral, eles têm todos eles o mesmo conteúdo. Uma coisa ou outra só que difere, mas o conteúdo grosso tá em todo mundo. E aí você vai escolher o seu player favorito pelos recursos que ele entrega. E não necessariamente porque esse tem a música que eu quero e esse não. Então, aí nesse caso, você tem uma briga muito mais interessante. Então eu acho que seria um caminho muito mais legal o Spotify ele melhorar a sua plataforma como um todo para as pessoas simplesmente quererem usar o Spotify como player de podcast e não se sentirem obrigadas a usar porque agora meu podcaster favorito está só ali, pronto e acabou. Então, esses são os meus 50 centavos. Eu sei que isso não vai fazer grande diferença, mas eu acho que é interessante aí para causar um pouco de reflexão, para a gente dar uma analisada sobre como que vai ser esse futuro de plataforma, de dispositivos e essa loucura toda que a gente está virando nessa guerra dos streamings como um todo. É isso, qualquer dúvida ou qualquer coisa que queira comentar, deixa comentário, me marca, fala comigo e estamos aí. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Falou, tchau, tchau.